Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar a vocês as principais causas de falhas em rolamentos. Logicamente que são aplicadas ao ciclismo. E eu fiz um breve esboço mostrando as partes de um rolamento, ou seja, a pista interna, as esferas e a pista externa. E agora eu vou decorrer sobre as falhas nos rolamentos. 34% das falhas nos rolamentos são causadas pela lubrificação inadequada. Tá, então, esquematizando para vocês terem visualizar esses 34%, vamos supor que esse rolamento aqui ele representa 100%, então 34% vão representar aproximadamente isso daqui, ó. Então, toda essa parte aqui. O que é essa lubrificação inadequada? Muita graxa, pouca graxa, lubrificante errado no rolamento, tá? Que não serve para uma atividade fim como do ciclismo, por exemplo. Tá? O próximo item, tá? Representando ali 21% das falhas, são representadas pelo desalinhamento. E o que causa o desalinhamento? Principalmente o desalinhamento na montagem, né? Um exemplo bem clássico são os quadros de fibra de carbono com o movimento central BB30. Tá? Normalmente, na fabricação, alguns quadros não são usinados depois de montados, ou seja, o controle de qualidade não é tão bom. Então, aqueles dois alojamentos para serem colocados os rolamentos do movimento central, eles não são centrados, ou seja, um não está centrado perfeitamente ao outro rolamento, tá? Eles não são exatamente paralelos, tá? Então, a hora que você monta um pé de vela, monta o movimento central, monta o pé de vela, sempre vai começar a aparecer um crack, crack, crack no seu pé de vela, tá? E você vai ficar estressado com aquele barulhinho, e aquele barulhinho chato dentro do pé de vela, que depois quando você vai parar para ver qual é o problema, o teu rolamento já está danificado, você vai ter que trocar o rolamento, você vai trocar o rolamento daqui 3, 6 meses, o problema vai aparecer de novo e nunca vai acabar. Desalinhamento é tudo isso daqui. 21% das causas de falhas nos rolamentos. Tá. O terceiro item é a contaminação. Ela representa 19% nos casos de falhas dos rolamentos. O que é a contaminação? Tá? É a sujeirinha que vem de fora, tá? Da chuva, da poeira da terra, uma própria partícula que tenha ficado ali dentro do rolamento, seja ela de metal, ou de plástico, ou de borracha, que as esferas começam a triturar isso e vai causar uma erosão dentro do rolamento e vai contaminar o próprio lubrificante. Ou muitas pessoas que lubrificam o rolamento com 2 tipos de lubrificantes diferentes, tá? Ao mesmo tempo. Muita gente coloca desengraxante no rolamento. Então, tudo isso é a contaminação no rolamento. Tá? Outro exemplo bem clássico mesmo são aqueles rolamentos totalmente de cerâmica, branquinho, que muita gente usa até na roldana do câmbio traseiro. Qual o problema dele? Que a vedação dele é muito ineficiente, porque ela não está em contato com nenhuma das pistas de rodagem. Então, existe um pequeno espaço ali, que é por onde a sujeira do meio ambiente vai entrar. Tá bom? Outros rolamentos também, até com blindagem metálica, o ZZ. O ZZ ele não está em contato com a pista interna do rolamento. Tá? Então muita sujeira também entra por ali, então vai causar contaminação no rolamento. Ou seja, você consegue até eliminar esse problema da contaminação com a seleção correta do rolamento. Tá bom? Eu recomendo sempre utilizarem rolamentos, no ciclismo, né? Rolamentos com vedação, com aquelas 2 vedações de borracha, 2RS, por exemplo. Tá bom? Então lá em terceiro lugar, com 19% das causas de falhas em rolamentos, é a contaminação. Quarto item, responsável pelas falhas nos rolamentos, são os erros de montagem. Tá? Erros de montagem também posso até incluir como erros de desmontagem também. Tá? Então, se a pessoa não possui a ferramenta adequada para instalar o rolamento no movimento central, ou numa roda, ou em outro componente, ela vai usar muitas vezes um martelo para colocar o rolamento no local. Tá? E essas pancadas no rolamento, elas podem causar marcas nas pistas de rodagem. Você vai bater com o martelo em uma das pistas do rolamento. Quando você bate, dá um impacto forte, essa pista ela vai entrar em contato com a esfera e a esfera vai entrar em contato com outra pista, uma pancada só. E a esfera ela vai acabar marcando essas pistas, a parte interna da pista de rodagem. Ou seja, toda vez que o rolamento estiver funcionando ali e as esferas estiverem rodando ali pela pista, ela vai encontrar aquela marquinha e ela vai dar um saltinho ali. E com o tempo ela vai começar um processo, uma erosão na pista de rodagem. Praticamente o que acontece no asfalto, né? Você tem um buraquinho ali, começa a passar o carro naquele buraquinho, com o tempo aquele buraquinho ali vai aumentando e se torna uma cratera, tá bom? Basicamente isso. Vamos marcar aqui os 18% das falhas nos rolamentos são erros de montagem. E, finalmente, aqui nós podemos verificar que 3% das falhas nos rolamentos são causadas pelo manuseio inadequado e armazenamento também inadequado. Por exemplo, os rolamentos estarem armazenados fora da caixa, não estão vedados, tá? Não possuem uma embalagem que proteja o próprio rolamento das condições do meio ambiente, sejam elas de muita umidade, muita poeira. Tá? Tudo isso pode causar uma falha no rolamento, seja ela por oxidação, contaminação, ou seja, ele vai estar armazenado de forma inadequada. 3% são armazenamento e manuseio inadequado.
E o restante aqui, tá? Que é esse espacinho que sobrou, que são aproximadamente 5%, são muito pouco representativos, tá? Então são causas indeterminadas, tá bom? Pode puxando para cá, então 5% de outras causas. Beleza, então dessa forma a gente pode verificar que o principal vilão do teu rolamento, lubrificação inadequada, tá? Seja ela com pouca graxa, graxa em excesso ou lubrificante errado para a aplicação, tá bom? Segundo item, aqui, desalinhamento, tá? Muito comum em quadros BB30, por exemplo, que a própria fabricação do quadro e o controle de qualidade ineficiente não mantiveram os rolamentos alinhados um com o outro no mesmo centro, tá bom? Terceiro item, contaminação, seja ela por contaminação do meio ambiente, tá? Ou uma seleção de rolamento inadequada pro tipo de componente, tá bom? Quarto item são os erros de montagem, a famosa martelada no rolamento. 3% responsáveis por armazenamento e manuseio inadequado. Os últimos 5% aqui são outras causas. A gente pode até chamar também de causas indeterminadas, tá? Como defeito de fabricação, tá? Algum problema no lote, tá bom? E até um problema também na própria manutenção mesmo. Você retira o rolamento com todo cuidado, retira a vedação, mas por algum problema no processo de manutenção do rolamento, de relubrificação, houve algum problema que pode causar uma futura falha no rolamento. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que gostem. Um abraço. Valeu!